Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um episódio do Bíblia, um tesouro escondido. Eu gostaria de saudar aqui o pastor Diniz. A paz do Senhor, pastor Diniz. Paz do Senhor, Douglas. Paz do Senhor a todos. E talvez aqui até avisar aos que nos acompanham sempre, a ausência de pastor Fernando. É importante registrar. Ele está com uma inflamação na garganta, não pôde gravar conosco. Uma virosezinha. Mas está tudo bem. Está fazendo muita falta, viu, pastor Fernando? Bom, nós estamos chegando aqui, avançando nos últimos capítulos de Deuteronômio. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 31. E confesso, pastor Diniz, que encerrando aqui o Pentateuco, me deu uma saudade de Moisés. Já estamos quase encerrando, né? Estamos encerrando. Foi o nosso companheiro aqui de jornada, né? Durante tantos meses. Deixou saudade pro povo de Deus. É isso mesmo. Agora nós queremos ler aqui no capítulo 31. Há vários pontos interessantes nesse capítulo, mas queria deixar um texto inicial. O versículo 1 e 2 diz assim: Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel. E disse-lhes: Da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair e entrar. Além disto, o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. Moisés, consciente do seu momento ali, conduziu o povo durante 40 anos, agora já estava de frente à terra prometida, mas ele sabia que não poderia mais, que ele não poderia entrar. Ficaria ali agora um profeta de Deus, um homem do Senhor, aquele que Deus conversava face a face. Ia começar uma nova fase, um sucessor, mas imagina, pastor Diniz, Moisés ali, nesse momento tão importante, né? Tão especial. A vida do homem é profética, né? A vida do servo de Deus. Do homem não, mas a vida do servo de Deus é profética. Moisés está dizendo que 120 anos, né? Mais para frente nós vamos ver que a vista dele não escureceu, o vigor dele era o mesmo, né? Ele, um servo de Deus. Não era perfeito e a falha dele teve uma consequência. E Deus estava dizendo aqui, ele não fala assim, eu não quero entrar. Ele queria entrar. Mas ele diz aqui que Deus disse que ele não ia entrar. Isso já é um ensino muito importante, porque a vontade de Deus prevalece na nossa vida, na vida do servo de Deus. O Moisés estava com 120 anos e não queria ir embora, não. Ele achava que tinha ainda mais alguma coisa para fazer. E a nossa vida é assim. Nós sempre temos alguma coisa, mas o servo de Deus tem que aceitar os desígnios de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. E o mais maravilhoso na obra de Deus, que Moisés foi um homem extraordinário. A Bíblia diz que não houve profeta como Moisés. A intimidade dele com Deus era maravilhoso. Mas nós precisamos de entender o que Moisés entendeu. Maravilhoso não era Moisés. Há uma tendência muito grande de nós exaltarmos o homem, de acharmos que o homem é extraordinário. E às vezes no cristianismo você vai ver isso, por exemplo, Pedro. Pedro foi um homem. Não. Pedro foi um homem falho. Moisés foi um homem falho. Pedro, quando Cornélio se ajoelhou diante dele, ele sabia quem ele era, ele rasgou as vestes dele e ele falou que ele era homem. Paulo fez isso também, rasgou as vestes também. Eu sou homem como vocês, né? Lá em Listra, Pedro diante de Cornélio. Eles sabiam que eles não eram super-homens. O apóstolo Paulo chega a dizer, miserável homem que eu sou. O que eu quero fazer não consigo. E Pedro ali diante de Cornélio, ele confessou, sai rapaz, não ajoelha diante de mim não, que eu sou homem. E Moisés sabia disso, que a obra de Deus não dependia dele. O profeta fica. Foi uma bênção, Moisés foi um homem extraordinário, foi. Usadíssimo por Deus. Mas o que ele tinha de bom era o que Deus deu a ele, Deus o capacitou. E quando Deus fala com ele, ele não vai dizer para Deus, não, mas Deus, você precisa de mim. Não, ele sabia que Deus não precisava dele. E Deus estava dizendo para ele, Moisés, eu tenho outro para o seu lugar. E você não vai encontrar em Moisés assim, não, também eu não vou ajudar, eu não vou... Não. Não conta comigo não, já que tem outro, né? O que nós vamos encontrar aqui é Moisés dando uma palavra de ânimo para Josué. Uma palavra... E a palavra de Moisés para ele vai ser essa. Não era eu
é o Senhor vai ser contigo. É isso que nós vamos encontrar nesse capítulo. O homem entendendo o que é o homem fica. Nós tivemos homens extraordinários na obra de Deus e todos eles passaram, mas o importante é que Deus permanece para sempre. Ele é o Senhor da obra, é Ele quem realiza a obra, e é isso que nós vamos ver aqui nesse capítulo. Glória a Deus. E reforçando essa introdução que você fez, aqui o versículo 7, ó. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel. Você vê que humildade de Moisés, né? Diante de todo mundo, chamou Josué, ó. Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Aí nós vamos ver aqui, acho que um outro ponto, pastor Diniz, que vale a pena a gente pontuar, que pode dar uma interpretação às vezes duvidosa, que é o versículo 10, fala assim, ó, e deu-lhes ordem Moisés dizendo, ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier e comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Na primeira leitura, se a gente acaba às vezes esquecendo as orientações passadas, pode parecer que eles deveriam ler a palavra só a cada 7 anos. E não é isso, né, pastor Diniz? Sim, não é isso. E essa verdade fica patente quando o Senhor ensina ao povo de Israel, e o Senhor estava ensinando a eles, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o Senhor vai dizer ao povo, ensina aos teus filhos estas coisas. Quando? Era a palavra. A palavra estava no umbral da casa, a palavra estava atada na mão, a palavra estava na testa, e a palavra estava na boca, e diz assim, e vocês, essa palavra, no sentido figurativo, ela estava ali na porta, eles tinham ali, era colocado ali, o menorá, colocado na porta da casa, e a palavra de Deus estava com eles o dia inteiro. Você vai ensinar o seu filho, quando que você vai falar dessas coisas? Da palavra de Deus. Você vai ensinar o seu filho a amar a Deus. Você vai ensinar o seu filho quando? Quando você se levantar, quando você se assentar. No caminho. Quando você estiver no caminho com ele, fala dessas coisas. Fala quem é o seu Deus. Inculca nas crianças. Então a palavra de Deus estava na boca do povo e no coração do povo, ensinando a amar, a estar no coração todo dia. Mas de 7 em 7 anos tinha uma festa solene. E era a festa do tabernáculo, onde toda a lei era lida para o povo. Era um momento de rever tudo, de um reencontro com Deus. Era uma reunião solene com Deus, mas de uma palavra que estava presente. Ninguém pode pensar que isso acontecia de 7 em 7 anos, não. Agora, voltando um pouquinho aqui, que eu acho linda essa passagem de Moisés com Josué, a humildade de Moisés. Moisés foi um homem extraordinário, mas a humildade dele, como que ele aceitou a palavra de Deus. E ele vai dizer, ele vai ensinar Josué, e Josué já estava sendo preparado, Josué estava à porta da tenda de Moisés, aprendendo há muito tempo a depender do Senhor e aprendendo com Moisés. Mas Deus prepara o homem. Mas quando Moisés fala com Josué, ele diz assim, anima-te, esforça-te. A obra de Deus, ela depende do homem entender isso. Não, é Deus que vai fazer, é Deus que vai realizar, mas você foi chamado por Deus para ser um instrumento nas mãos de Deus. E a obra de Deus, o homem que é chamado para essa obra, ele não pode fazer a obra de Deus relaxadamente. É de todo o teu coração, é com toda a tua força, é com toda a tua alma. Você não dá a Deus o que está sobrando na sua vida. Você dá a Deus a sua vida. A vida do servo de Deus tem que ser vida no altar. Então Josué, ele não disse para Josué, fica tranquilo, fica na tenda, vai dormir, descansa. Vai ser fácil, né? Porque Deus vai fazer tudo. Não, Deus é contigo. Anima-te. Então, anima-te. Nós realizamos a obra de Deus com ânimo, com alegria. Anima-te.
esforça-te. Servo de Deus, nós somos chamados, nós temos um privilégio de podermos fazer as guerras do Senhor, de trabalharmos na obra do Senhor. Como? De todo o nosso coração, com toda a nossa força. Deus não pede de nós o que nós não temos, mas Deus pede o melhor que nós temos, para dedicarmos a Ele o melhor que nós temos. Então, às vezes, você pega o cidadão, ele é um excelente funcionário no banco que ele trabalha, na empresa que ele trabalha, ele é excelente. E na obra de Deus, ele é um relaxado. Não foi o conselho de Moisés, não. Josué, Deus é contigo. Deus irá à sua frente. Deus irá à frente do povo. Deus dará vitória. Agora, a sua função na obra de Deus, anima-te, esforça-te, realiza a obra, não como um covarde, mas como um valente. Aquilo que nós vimos lá em Gênesis, Deus dizendo para Jacó, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Na obra de Deus você luta como príncipe, você não luta como um covarde, um medroso, não. Sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Na obra do Senhor. Que maravilha. Pastor Diniz, ainda aqui vai ficar muito explícito aquilo que nós falamos no capítulo anterior, acerca da escolha que Israel faria futuramente. E aqui Deus vai falar com Moisés no capítulo 31, no versículo 16, fala assim: E disse o Senhor a Moisés: Eis que dormirás com os teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após outros deuses estranhos da terra, para o meio dos quais vai, e me deixará, e anulará o meu concerto que tenho feito com ele. E aqui o Senhor começa a tratar com Moisés dos detalhes e como que o Senhor vai enxergar tudo isso que Israel vai fazer, nesse desvio que eles farão. Nós falamos no capítulo anterior, e vamos repetir, o Espírito do Senhor é Espírito de profecia. E é interessante o seguinte, isso daqui fala do homem. A tendência do homem é para a depravação. A tendência do homem é para o pecado. Tem um princípio na ciência que é da entropia, que tudo caminha para o caos, tudo se deteriora, né? Tudo envelhece, tudo acaba. E assim também é a vida do homem no aspecto espiritual. A tendência do homem é para o pecado, é para o mal. Essa é a tendência natural, e Deus sabe disso. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Então só tem uma maneira. A tendência na vida espiritual, natural, é para a morte. Mas Deus é a vida. Amém. O dom gratuito de Deus é Jesus, é a vida. O dom gratuito de Deus é a vida. O salário do pecado é a morte. E a tendência do homem é para o pecado. Então a Bíblia diz assim: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A tendência da carne é a concupiscência, são os desejos carnais. Mas quando você se enche do Espírito Santo, o Espírito Santo é o que te vivifica. É Ele que dá vida. Você sem o Espírito Santo é morte. Você com o Espírito Santo, você tem vida. Então é como assim, a morte habita no homem, o mal habita no homem, mas o antídoto é o Espírito Santo. Então, como é que você vive? À medida que o Espírito Santo age na sua vida. E isso é a misericórdia de Deus, que te dá vida. E aqui vem um segredo que nós conhecemos, que é o clamor pelo sangue. Quando você clama pelo sangue de Jesus, a Bíblia diz assim: a vida está no sangue. Jesus derramou o seu sangue, diz a Bíblia, para perdão dos nossos pecados. Quando você clama pelo sangue, você está resistindo à morte. Muito bom. Você está impedindo que a morte haja em você. Então, o clamor pelo sangue é um clamor pela vida. Quando nós estamos clamando pelo sangue de Jesus, nós estamos falando o sangue de Jesus tem poder como uma palavra mágica, não. Nós estamos clamando para que o Espírito Santo, o Espírito que está no sangue, a vida que está no sangue, que ela haja em nós e que ela neutralize a morte que habita no homem, o pecado, que é o salário que o homem recebeu pela escolha que ele fez. Então aqui Deus está falando o seguinte: olha,
vocês vão para o pecado. Vocês vão me deixar. Vocês vão se desviar. Mas o amor de Deus, a misericórdia de Deus está presente para te perdoar, para te regenerar. Clame a Deus e Deus vai te livrar. Glória a Deus. Deus vai operar. Pastor Diniz, encerrando aqui já o capítulo 31, Deus vai propor agora o cântico, o último cântico de Moisés, que nós vamos ver no 32, não vamos antecipar. Esse cântico é de uma beleza extraordinária, coisa extraordinária. Linda. Mas o Senhor vai deixar aqui esse cântico, né, para que o povo de Israel se lembre futuramente daquilo que Deus havia ensinado, deixado como orientações. Tem algum comentário final sobre o capítulo 31? O Senhor vai dizer ali no verso 28, né? Rebeldes fostes, né? Mas o Senhor deixa um testemunho. E o testemunho, esse cântico de Moisés, ele vai ficar como um testemunho. Nós vamos ver, não vamos adiantar que não, mas esse cântico é um testemunho a respeito da doutrina, a respeito da vida, a respeito da misericórdia, a respeito do amor de Deus. Moisés vai cantar isso. Nós falamos no início do livro de Deuteronômio que o livro de Deuteronômio, na verdade, é uma recapitulação. Moisés está diante da campina do Jordão. Deus tinha dito que ele não ia entrar na terra e ele está recapitulando tudo que Deus fez. E a verdade é que quando ele está recapitulando tudo que Deus fez, ele vai falar desses 40 anos que ele esteve à frente do povo. Foram 40 anos, ele tinha 80 anos já, e durante 40 anos, já ancião, ele vai estar à frente do povo. E o cântico dele vai ser um resumo de toda essa história com Deus. E a história, ao contrário do que nós falamos aqui, do que alguns pensam de um Deus, de um Deus mau, o Moisés vai cantar o contrário. Ele vai cantar o amor e a misericórdia e a paciência de Deus com um povo mau, desobediente, e é isso que ele vai cantar. Dura serviço, né? Como a expressão. E o amor de Deus que se renovava cada dia diante desse povo, né? Glória a Deus. E podemos lembrar aqui, que está muito ligado a esse cântico também, quando Moisés disse ao Senhor, né? Se o Senhor não for conosco, Deus não era um Deus mau, e ele amava esse Deus e queria essa amizade, queria a presença desse Deus. E Deus, quando disse para ele, olha, eu não irei mais convosco, né? Ele disse, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Ele vai cantar, na verdade, esse amor, essa misericórdia de Deus para com o homem, é isso que ele vai cantar. E é esse o testemunho que ele vai deixar para o povo. Deus é um Deus maravilhoso. Glória a Deus. Bom, estamos encerrando o capítulo 31. E é você que nos acompanha. Se você não aguentar, esperar até o próximo episódio, dá uma corridinha no capítulo 32. Já se antecipa ali para ler o Cântico de Moisés. E no próximo episódio... E mande as revelações para nós aqui, que a gente trata delas aqui no novo capítulo. Muito bom. Pode deixar no chat, a gente compartilha com a nossa audiência. Mas quero deixar um abraço, pastor Diniz, e a todos. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor a todos.